defender a causa, né, que o Senhor tem me chamado para fazer, né, que é trabalhar com as crianças. Então, qual a melhor oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, defendendo? Eu costumo dizer que eu sou advogada das crianças, né, eu sempre defenderei elas em todo instante. Então, quando ela me fez esse convite, eu orei a Deus e o Senhor, Ele preparou algo especial para nós nesta noite. E eu louvo e bendigo o nome dele, porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Talvez não estava na minha agenda, talvez não estava na agenda da irmã Rosane, talvez não estava na agenda aqui da igreja, mas Deus já tinha marcado este encontro para mim e para você. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro. E o que Ele quer é o melhor para nós, amém? Como você está? Baixa a sua cabeça, nós vamos estar orando e entregando, né, o que o Senhor preparou esta noite para nós. Senhor Deus, Pai, diante da Tua presença, eu me coloco mais uma vez, Pai, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida de cada irmã que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro à minha vida e que venha de encontro a cada irmã que aqui está, Senhor. Fala conosco esta noite, pois precisamos e necessitamos, Pai, ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma conta deste lugar. Este lugar é Teu. Estamos aqui para honrar e bendizer ao Teu nome. Pai, entregamos tudo para Ti. Que diminua eu, Senhor, e que Tu cresças esta noite na minha vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Jonathan colocar ali para mim o slide, por favor. Eu vou começar com a primeira mulher da Bíblia, né? Eu preparei alguns versículos aqui para a gente estar falando, mas nós vamos se basear em Eva, né? Em Eva. E vamos pensar num versículo, num capítulo em Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. No capítulo 3, eu vou ler ali, porque ali está na versão que eu costumo estudar. A minha Bíblia que eu trouxe hoje é uma versão um pouco mais complicada e eu prefiro uma versão mais clara para a gente entender. O que eu vou falar hoje? Vou falar de uma mãe influenciadora, né? Mas nós vamos nos basear em Gênesis 3:1, que diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E agora eu quero que você diga para mim. Repita comigo, ela perguntou à mulher. Ela perguntou à mulher. Vocês não acham que talvez a cobra poderia ter pensado em Adão? Por que ela não pensou em Adão? Por que ela não chamou Adão, né, para convidar ele para comer do fruto, para enganar ele? Por que ela escolheu logo a Eva? E por que Deus escreveu ali em Gênesis que a cobra era um animal mais esperto antes de pontuar que ela perguntou a Eva? Porque ela sabe, o inimigo sabe o poder que nós mulheres temos de influenciar, de sermos influenciadoras, influenciar na nossa casa, influenciar os nossos filhos, influenciar no nosso trabalho, influenciar na nossa igreja. Nós somos influenciadoras. Deus deu esse presente para nós. A cobra, como era um animal muito esperto, usada pelo inimigo, logo ela pensou, eu vou falar com a Eva porque eu sei que a Eva vai convencer o Adão. Quando a gente quer alguma coisa dos nossos esposos, a gente tem o nosso jeitinho, né? A gente sabe como que a gente vai pedir, a gente já conhece como que a gente vai chegar. Tem uns que a gente tem que chegar mais direto, tem outros que a gente tem que levar uma semana até fazer o pedido, né? Então a gente já sabe. Por quê? Porque a gente tem, né,
Deus nos deu este dom de influenciar, de buscar, né? De ir atrás e não desistir, porque mulher é difícil desistir. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Então, ali, a serpente, como era um animal muito esperto, ela sabia que Eva, né, iria influenciar, e além de influenciar, ela iria convencer Adão, né? A Bíblia ele nos fala de um trecho muito curto que Eva teve com Adão, mas nós não sabemos. Quem sabe ela demorou uma semana para convencer Adão, quem sabe Adão comeu, né, no mesmo momento, nós não sabemos, mas ela convenceu. Da maneira dela, ela convenceu. Então, nós temos um papel muito importante na nossa família. Pode passar a próxima, por favor, Jonathan. Então, aí como que nós estamos usando isso? O que pode comprometer o processo na educação dos meus filhos, sendo essa mulher influenciadora? Como está a minha casa? Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 31, no versículo 25. Vamos folhear as nossas Bíblias, porque é bom que a gente abra e esmiuça a nossa palavra, porque a gente já vai aprendendo onde fica o versículo, onde fica o livro. Eu gosto sempre de procurar, porque às vezes eu estou folheando e já acho uma outra coisa que eu não estava procurando, mas o Senhor já foi lá e já me direcionou uma outra palavra. Então é bom que nós, né, manuseie essa preciosidade, né? Eu sou apaixonada por a Bíblia, né? Não por essa, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus. Porque isso aqui é o nosso manual. Eu costumo dizer para as crianças que todos os objetos que são construídos, principalmente os eletrônicos, eles, quando a gente compra eles vêm com um manual, né? Por que vem esse manual? Porque o fabricante, o criador, né, não pode vir em todas as casas. Imagina o criador do liquidificador vindo em todas as casas que compram o liquidificador. É muito difícil, né, ele vir em todas as casas. Mas o que ele fez? Ele fez um manual para que as pessoas, quando recebessem esse produto na casa delas, elas pudessem abrir e, é aqui o botão que liga, é aqui o botão que limpa, aqui é o mais forte, aqui é o mais... é 220, então tá ali, porque foi ele que criou, ele sabe como funciona. E nós também somos como estes eletrodomésticos. Nós temos o nosso manual. Então, o Senhor Jesus, ele foi para o céu. Deixou o Espírito Santo para nos ajudar a lembrar de vez em quando. Hoje tu não leu a Bíblia, né? Hoje tu não leu a palavra. Mas deixou esse manual. E tem ensinamento para criança, tem ensinamento para adolescente, tem ensinamento para jovem, para idoso, para casado, para separado. Tem aqui tudo, está aqui. É só nós abrirmos, folhearmos e estudarmos, está tudo aqui. Tem muita preciosidade aqui dentro. Então, por isso que eu digo que vale muito a pena a gente abrir, folhear e conhecer, né, o que o Senhor está falando conosco. Em Provérbios, eu vou ler aqui, porque ali está fraquinho, e aí eu sempre trago o meu apoio. Diz assim, então, nessa versão: reveste-vos de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Aleluia. Esse é um versículo muito especial que o Senhor ele deixou para nós mulheres, né? Quantas dicas tem aqui, né? Quantas pregações poderiam ser feitas através só destes 5 versículos que tem aqui. Então, a mulher ela precisa ter dignidade. A mulher ela precisa sorrir. Parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente passa semanas sem sorrir dentro da nossa casa. E uma coisa muito importante é que nós influenciamos também o humor da nossa casa.
Eu não sei se vocês passam, mas infelizmente, às vezes, de 2 a 3 meses, eu passo pela TPM. E às vezes, assim, eu fico com um mau humor terrível. E aí, eu como sou uma pessoa mais quieta, assim, eu costumo ficar calada, né? Então é a minha maneira de lidar com esse humor, esse turbilhão de hormônios que fica dentro da mente, do nosso corpo. E o que acontece? Se você reparar, você vai ver que a sua casa também vai mudar de humor. Porque nós somos a temperatura da nossa casa. Se nós acordarmos alegres, felizes, bom dia! Ai, olha que sol lindo! Você vai ver que a sua casa naquele dia vai estar alegre. Mas se aquele dia você acordou mal-humorado, você não está muito bem, você vai ver que o seu esposo já não vai estar tão legal. Vai ver que os seus filhos também não vão estar tão legal, porque nós somos a temperatura, porque nós somos influenciadoras. Então nós influenciamos até no momento em que nós não estamos muito bem, no momento em que nós estamos muito bem, nos momentos que a gente está muito feliz. Nossos filhos podem estar tristes por alguma coisa, algo que não deu legal na escola, algo que não deu no trabalho, algo que não deu lá na sua família, mas nós temos o poder de influenciar e conversar com os nossos filhos e dizer: não, você vai passar por isso, não te preocupa, isso é uma fase, não, você vai vencer. Mas a gente pode também escolher o outro lado. A gente pode influenciar para o mal, como Eva influenciou. Eva usou essa influência para o mal. Como a gente tem influenciado na nossa casa? Eu fiz há uns dias atrás, uns meses atrás, um teste ali em casa. Eu pedi para que os meus filhos e meu esposo apontassem todos os meus defeitos. Precisa ter coragem, viu, irmã? Precisa ter coragem. Mas eu estou num propósito, um trabalho específico comigo, né, que o Senhor tem trabalhado, e eu quero mudar algumas atitudes. Então eu pedi que eles fizessem um mapeamento da minha vida, que me dissessem aquilo que eu faço a vida inteira, talvez, ou que eu faço há pouco tempo, ou que eu faço há 10 anos, assim, mas que eles apontassem, né, e me dissessem: você está preparado para fazer esse teste? É difícil a gente ouvir, né? É muito difícil a gente ouvir coisas negativas nossas, né? Mas muitas vezes são coisas que a gente faz no automático ou que faz parte da nossa personalidade. Eu tenho uma personalidade colérica, então eu sou uma pessoa assim que falo muito assim direto e eu tenho que me cuidar, porque senão eu sou muito negativa em muitas coisas. E meu marido é sanguíneo, então ele é completamente empolgado com tudo, né? Então acontece uma coisinha, parece que vai acontecer uma coisa mirabolante daqui a 30 dias. E às vezes eu sou muito seca nisso. Mas eu aprendi, estudando, que eu posso me controlar. Que não posso simplesmente dizer assim: não, eu sou assim e deu, e ponto. Como muitas vezes a gente escuta: não, eu sou assim, eu não sorrio, eu sou assim. Mas precisamos nos esforçar. Mesmo que a nossa personalidade seja dessa maneira, precisamos nos esforçar para viver bem com a nossa família, para viver bem com os nossos filhos. Porque, assim como eu sou mãe de 3 meninos. Eu tenho um menino de 7 anos, eu tenho um menino de 9 anos e um menino de 14. E mais o meu esposo de 35, que também é outro menino, né? Então eu tenho 4 meninos em casa. Então a gente tem que saber lidar. Nenhum é igual. É um totalmente diferente do outro. Então eu preciso saber lidar com eles. Às vezes eu digo: vocês precisam saber lidar comigo. Eu sou a única menina da casa, né? Então, a gente precisa saber lidar com os nossos filhos, conhecer os nossos filhos. Eu não sei se as irmãs votaram, eu não vendo o livro, mas eu gosto muito de ler, eu amo ler. Então, eu gosto muito de ler livros específicos, né, que o Senhor me chamou para trabalhar, e também o que o Senhor quer trabalhar na minha vida. E eu trouxe muitos aqui para vocês olharem depois e ter como exemplo. Eu estou lendo agora Criar Filhos Felizes. Na história de Neemias, vocês devem conhecer, ele foi edificar os muros.
E lá no... Deixa eu ver direitinho aqui para falar para vocês qual é o versículo. Neemias. Lá em Neemias, quando ele está edificando os muros, Sanbalat e Tobias começa a querer ir lá e impedir a construção, né? E começaram a ver que estava dando muito certo. E a Bíblia diz que é um dos melhores líderes, né? Os melhores líderes que a Bíblia conta é Neemias. E sabe como que o povo estava quando eles estavam sendo ameaçados? Eu não sei como eles faziam isso, mas eles estavam com a ferramenta do trabalho, porque eles estavam construindo um muro, e na outra mão eles estavam com a espada. Então, com uma mão, eles trabalhavam e edificavam o muro, e com a outra mão eles estavam com a espada, sendo preparados, porque se caso o inimigo viesse, eles estavam preparados para lutar e para desafiar. Por que eu lembrei, né, de Neemias? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou orar e o Senhor ele vai agir. E muitas vezes achamos, no capítulo 4 e no verso 17, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a mão uma mão fazia a obra e na outra tinha armas. E muitas vezes a gente pensa, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar e o Senhor vai agir na vida do meu filho. Mas muitas vezes eu não mudo a minha maneira de ser, eu não mudo como eu estou agindo. E talvez o meu erro seja só mudar de atitude. E por que eu trago essa comparação de Neemias? Porque no mesmo momento que ele estava edificando os muros, no mesmo momento que ele estava se consagrando, guardando ali a cidade, ele também estava com a arma na outra mão. E nós, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos também estudar, nós precisamos buscar, nós precisamos estar nos aperfeiçoando. Muitas vezes nós perdemos, irmão, mas eu não gosto de ler. Mas eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito da Joyce Meyer. Tem muita mensagem dela no YouTube. Então eu tô lavando, conhece, irmã? Então eu tô lavando, às vezes, louça e coloco o meu celular assim na janela e fico assistindo pregação. Você está estudando neste momento. Você está buscando, se aperfeiçoando, entendendo, você... pregações sobre comportamento de filhos de infanto-juvenis, de adolescentes, você vai encontrar. Hoje a gente tem muitas mensagens boas na internet. E aí muitas vezes o que a gente faz? Senta no nosso sofá, pega o celular, aí pega o Facebook, começa a olhar o Facebook, aí do Facebook vai pro Instagram, do Instagram vai pro WhatsApp, e quando você viu já passou 2 horas e você estava ali perdendo tempo. E o nosso tempo é muito precioso e a gente não pode perder este tempo. Para a gente ser essa mulher que Provérbios está nos falando, a gente precisa buscar sabedoria. Como que a mulher fala com sabedoria? Aqui em Provérbios diz bem na primeira frase, fala com sabedoria e ensina com amor. A gente tem que buscar sabedoria para que a gente venha falar com sabedoria com os nossos filhos. Não podemos falar de qualquer jeito. E muitas vezes, infelizmente, as mães ainda têm colapso de memórias, que esqueceram que foram crianças um dia. Às vezes eu tenho que puxar meu marido e dizer, tu não foi criança, tu não brincou, deixa ele brincar. Então, muitas vezes a gente está estressado de um dia de trabalho, né? E aí a gente passa e esquece muitas vezes que nós também fomos crianças um dia, nós também fomos adolescentes um dia, né? Então precisamos entender, conhecer. A Bíblia diz que a gente tem que conhecer o coração do homem. Então a gente precisa conhecer o coração dos nossos filhos. O que os nossos filhos estão precisando naquele momento? Por que eles estão passando
falando, né? Eu não gosto daquela frase que diz os aborrecentes. Se a gente estudar a mente dos adolescentes, todos nós carregaríamos que nem bebê de colo. Vocês sabiam que os adolescentes eles precisam mais ainda de nós do que um bebê de colo? A mente deles está muito confusa, a mente deles está em construção. Eles olham para si, eles têm corpo de adulto, mas a mente deles ainda é de criança. E ainda ouvem dos pais, mas fazendo isso, tu não é mais criança para estar fazendo isso. E aí é estes erros que muitas vezes nós cometemos. E aí o adolescente mesmo que está passando por uma fase muito difícil, ainda não tem compreensão, não entende muitas coisas. Nós, pai, que éramos para falar com sabedoria e ensinar com amor, não estamos fazendo. Não estamos cumprindo o que Provérbios diz. E a mulher ainda mais isso precisa. Cuidar dos negócios da casa e não dar lugar à preguiça. Ah, mas isso aqui dá uma preguiça na gente. Eu não sei, mas isso aqui parece que tem um sonífero. A gente pega na mão, senta no sofá, não consegue mais sair. Então, se a gente ver, né, a psicologia chama de gatilho, né? Então, se a gente vê que lá, você repara, eu fiz isso, então eu posso falar, que é um mapeamento da nossa vida, né? Você vai fazer um mapeamento e você vai perceber o momento que você mais vai usar o telefone. Aquele momento que você pega e quando você viu, passou. Você vai ver que tem um horário exato. Ou tem um momento exato. E aí você vai mudar esta vida. Vai mudar este gatilho. Vai mudar, vai dizer pro teu cérebro, não, eu não vou pegar. Esse momento eu vou estar fazendo outra coisa. Esse celular vai estar lá longe que eu não vou pegar ele. Perdemos tempo com esse aparelho. Perdemos tempo e não podemos perder tempo, porque o inimigo não tem perdido tempo. Porque ele tem usado isso daqui como arma para as crianças, tem usado como arma para adolescentes. O índice é altíssimo de crianças que já tiveram acesso à pornografia no aparelho celular. E elas não estão com a mente preparadas para isso. Quem dirá? Nós não estamos, quem dirá as crianças, né? Então, é pecado, irmã? Nós temos que ficar sem... Não é pecado. Pecado é a gente não saber controlar a nossa mente, saber não controlar nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, né? E nós temos esse poder de cuidar da nossa mente e, além disso, nós temos a ajuda do nosso Deus. Seu marido também a elogia. Aí agora eu quero que você reflita. Aí não precisa me falar, só pensem. Qual foi a última vez que seus filhos a elogiaram? Qual foi a última vez que você recebeu um elogio do seu esposo? Ah, irmã, não, mas não dá, o meu filho eu não aguento. Eu já disse para ele mudar isso, já disse para ele mudar aquilo, mas ele não muda. Ai, meu marido, ele é estressado, ele não ajuda em nada em casa. Mas a gente tem que começar primeiro a boa obra em nós. É nós que temos que mudar primeiro. E através das nossas atitudes, nós vamos ver a mudança dos nossos filhos e nós vamos ver as mudanças dos nossos maridos. Como que eu vou receber elogio? Faça algo para agradar. O que o seu filho gosta de receber? O que a sua filha gosta de receber? Muitas vezes nos apegamos só, vou orar pelos meus filhos que estão desviados, que estão fora do caminho, vou orar porque meu filho não sai de dentro do quarto. Mas nós não agimos, nós não fazemos nada para mudar isso também. Devemos orar, sou defensora. Hoje estava 5:30 da manhã orando pela vida do meu filho adolescente, que fazinha difícil. Ô fase difícil, né? Tenho mais 2 ainda para passar. Então, estava lá orando sim, mas eu também tenho que agir, né? Também tenho. O que eu fiz ontem, nós conversamos, e eu disse, a partir de hoje o celular não entra mais dentro do quarto. Então, tirei o celular dele, ele vai poder usar o celular, mas só fora do quarto. O quarto não entra mais celular. Talvez deveria ter tido essa atitude muito antes, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é a gente ter atitude, né? Então, se você não consegue
vencer este vício desse celular. Toda vez que a gente entra no quarto e está com o celular, então a gente tem que mudar. Então a gente fez três táticas ali com ele, não funcionou, né? Colocamos o horário, não adiantou, né? Tiramos alguns dias, não adiantou. Então agora é drástico. Então dentro do quarto não se entra mais telefone, não tem mais computador. No computador ele já não tinha, e nem televisão. Então no quarto não se entra mais. Então eu conversei com ele e disse: meu filho, tu é consciente que tu não consegue ficar sem? Ele disse: realmente, mãe, eu não consigo. Então, do mesmo jeito que um drogado, ele precisa ir para uma clínica onde ele está longe, né, das pessoas que são viciadas, que vão vender para ele drogas, do mesmo jeito que ele tem que ficar longe das drogas, você tem que ficar longe do telefone. Se você não consegue fazer outra coisa, só o telefone nas mãos, então o telefone agora vai ficar do lado de fora. Então nós precisamos conversar. Não, se eu arrancasse o celular da mão dele, só arrancasse e dissesse: agora tu não vai mais, porque esse celular... O que eu criaria dentro dele? Raiva, ódio. E ele pensaria: que mãe má, todo mundo tem celular. Não, eu sentei o meu esposo com ele e fizemos ele refletir. E pedimos para que ele nos respondesse: você consegue não mexer? Nós tentamos uma tática, não funcionou, tentamos duas, não funcionou. Então, aí ele: mãe, realmente. E ele não ficou bravo, e ele não retrucou, e eu não falei nada. Chegou na hora de dormir, ele colocou o celular no balcão. Aí, pra garantir, eu levei pra dentro do quarto. mas a gente precisa dialogar, a gente precisa falar aquilo que Provérbios nos ensina, né? Que nós devemos conversar e